Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Tigman para mais um vídeo artigo, um especial novamente, uma temática mais pensando em atividade física no cenário de saúde pública, né? Buscando alternativas. Eu não sei se você vai se lembrar, mas um dos vídeos que eu mostrei, que eu apresentei para vocês, o pessoal buscou uma perspectiva de exercícios de curtíssima duração, 1 minuto, 2 minutos, e inserir isso no dia a dia. E os resultados não foram muito satisfatórios, houve pequenas melhoras, né, para quem não fazia absolutamente nada, e enfim, né, não foi bem o caminho. E aí, a partir daí, eu comecei a procurar alguma evidência falando sobre uma estratégia que eu não sei se você lá na sua academia você usa, você pode comentar aí, por favor, comenta comigo, mas é aquela estratégia de fazer o aeróbico, o treinamento aeróbico parcelado, né? Treinamento aeróbico parcelado. Faz 10 minutos no começo, faz alguns exercícios de musculação, faz mais 10 minutos, faz outros exercícios, às vezes menos tempo ainda, 5 minutos, 3 minutos. E a pergunta é, esse treino parcelado, ele é efetivo? Ou será que um treino contínuo, né, fazer 30 minutos consecutivos lá na esteira, não tem um benefício maior? Então, a partir daí surgiu essa dúvida, essa temática. Eu dei uma boa procurada na internet, confesso que foi bem difícil achar um artigo. Achei um artigo original aqui, com algumas limitações, mas em contrapartida algumas coisas bacanas, que eu vou trazer para você. Se você tiver outro artigo aí que quiser que eu dê uma lida, uma interpretada, por favor, manda para mim, comenta. Certo, gente? Vamos lá então. Não te esquece, te inscreve no canal. Vou parar de pedir. Se você quiser se inscrever, se inscreve. E eu quero apresentar um material para vocês que eu acho que é um material bem bacana de novo. Certo? Então vamos lá. Vamos para a minha tela aqui do artigo. É um artigo que foi publicado aqui por uma dupla aqui em 2020 do Quênia, no Instituto do Quênia, né, nesta revista aqui, Sport and Exercise Medicine, né, Maguta, Tairu e Patel. Muito bem. Essa galera, qual é que é a ideia deles? Né? Eles começam trazendo o aumento do sedentarismo, né, e dos problemas de hipertensão em pessoas com mais idade, né? E quando fala de sedentarismo, ele coloca que 82% das pessoas idosas não alcançam as recomendações de atividade física, não fazem uma atividade física acima de 1,5 METs de equivalente metabólico, e isso é um problema mundial e a gente sabe disso, estamos repetindo figurinha. Mas ele fala da importância de nós criarmos estratégias, e aí eu acho que é a força desse artigo, que nós possamos melhorar essa aderência à prática de atividade física, né? Isso é um problema sério. A galera que vem para a academia, entra e para, é muito grande, né? Os dados mostram que 50% das pessoas desistem em 3 meses, 30% desistem no primeiro mês. Essa rotatividade mostra que tem alguma coisa não está bem certa na nossa prescrição e a gente não está conseguindo vender bem nosso peixe aí. E aí ele traz a possibilidade de dizer, bem, mas será que se não fizesse um exercício mais curto, né, a gente não poderia ter uma melhor aderência, a gente não poderia ter resultados tão satisfatórios quanto o exercício mais contínuo, né? E aí ele traz a falta de evidências que dão suporte a essa afirmativa, tá? Então, o objetivo do estudo vai ser verificar o efeito da atividade moderada, intensidade de jogging, né, um trotezinho moderado, com sessões de menos de 10 minutos, com efeito na pressão arterial, na pressão de pulso, na frequência cardíaca e no VO2 máximo em sujeitos adultos sedentários, certo? Que pratiquem menos de 600 metros por minuto de semana, o que é uma coisa bastante pouco. Vamos lá. Como é que essa galera fez isso? Nós temos homens e mulheres sedentários com mais ou igual de 50 anos, certo? Foi feito um teste, um shuttle run test, um teste progressivo, né, para estimar o VO2. Tá? Esse VO2 não foi avaliado de forma direta por ergospirometria. E eles dividiram em 4 grupos, então. Dividiram homens e mulheres, e cada homem e mulher é dividido em o grupo curto e o de exercício longo. Né? O que era o curto? Né? O curto eram sessões de 5 a 10 minutos, de intensidade moderada de jogging, 3 vezes ao dia. Então, a pessoa tinha que fazer durante o dia 3 vezes de 5 a 10 minutos de exercício aeróbico. E o exercício longo, isso era feito
todos os dias, tá? Na maioria dos dias. Onde é que estava a informação aqui? Era 5 a 7 dias por semana. E o exercício longo era feito da mesma intensidade, né, de 30 a 60 minutos, 3 a 5 dias por semana. Tá? Então, existia uma pequena flexibilidade. A ideia é que eles tentassem alcançar aí 150 minutos, né, de exercício, então, com estratégias diferentes. Esse monitoramento não foi feito em laboratório, não foi feito em academia. As pessoas tinham liberdade de fazer a sua atividade em casa, para tanto se monitorou eles com os acelerômetros, né? E também se avaliou a partir daí a aderência dessas pessoas, né? Semanalmente os dados eram coletados do acelerômetro, né? Descarregava os dados para poder ver se estava tudo ok, e eram calculados os equivalentes metabólicos a partir daí, né? Foi avaliado os dados foram coletados com intervalos, né, no começo e a cada 8 semanas, né, para análise dos dados, né? Semanalmente eles conferiam para ver se estava tudo ok, mas a utilização de dados aqui se baseou em uma coleta a cada 8 semanas, né? E o estudo durou 24 semanas, então veja um ponto positivo. Eu vejo assim, ó, quando a gente bota coisa muito no laboratório, a gente perde algumas coisas, né? A gente perde a realidade muitas vezes, né? A validade externa. Claro que o laboratório te dá uma validade interna mais precisa, um controle melhor. Então é sempre aquela história da pesquisa, né? Até que ponto a gente consegue responder a pergunta no cenário real da vida. Tá? Dados gerais de epimediografia foram coletados também. A pressão de pulso, que é uma variável que não se estuda muito, é a diferença entre a pressão sistólica e diastólica. Eu até baixei um artigo bacana sobre o assunto, né, onde sugere que esse valor teria que ser de até 60 milímetros. Né? Nós temos hoje, por exemplo, 12 por 8, né? 120 por 80, são 40. Então, que se fosse até 60 seriam parâmetros interessantes, acima disso, aumentando o risco de mortalidade. Mas não vamos entrar nesse mérito agora. O VO2 foi estimado por meio de um teste, que eu falei antes, né? Um teste de shuttle run. A prescrição de exercício, então, foi um jog com 50% a 70% da frequência cardíaca máxima, né, utilizando 220 menos a idade, e foi medido os níveis de atividade física por meio de questionário, né, a cada semana, para ver se o cara estava respeitando as atividades e realizado o protocolo. Certo? Muito bem, então este é o modelo do estudo. O que se encontrou? Bem, esse grupo teve um perfil de 55, 53 anos, média, né? Então, não eram completamente idosos, eram adultos, né? Eles iniciaram uma boa parte, um quarto da amostra já tinha valores de pressão sistólica acima de 140 por 90, uma das duas, né? Então, boa parte já eram hipertensos, né? Outras características aqui, o índice de massa corporal ali de 25, alguns grupos com 33, né, maiores entre as mulheres, percentual de gordura entre os homens de 20, 24, nas mulheres 39, 37, então, pressão sistólica aqui 138, 140, então nós tínhamos, e um VO2 de 26, 25 entre os homens e 20, 21 das mulheres. Então nós tínhamos um pessoal acima do peso, sedentário, pressão alta, VO2 baixo, bastante baixo, inclusive aqui aparece um dado aqui depois, ó, o VO2 máximo estava abaixo do esperado para todas as idades, né? Considerando very poor, né? Muito ruim o VO2 desse pessoal. Então, nós tínhamos realmente um perfil de pessoas bastante debilitadas. Muito bem. Foi constatado que durante esse processo todo, a quantidade de minutos realizados foi similar entre os grupos curto e longo, né? Então, os homens aqui, 161, no longo, 162, e nas mulheres, 158, 156. Então, houve sim um cumprimento do protocolo, que era, né, dividir isso em formas diferentes, mas o total se manteve. Então, equalizando o volume. Lembra para a galera que tem me acompanhado na musculação? E aí, um primeiro dado muito importante aqui. A aderência no transcorrer das 24 semanas foi de 100% entre os homens do protocolo curto e 100% e das mulheres. Tá? Para os homens e as mulheres foi de 100%. No protocolo longo, os homens tiveram uma aderência de 61,5% e as mulheres de 77%. Então, já mostra que esta estratégia parece ser mais efetiva para manter o pessoal ligado no exercício. Quanto à pressão arterial, houve redução de 147 para 132 no protocolo curto dos homens,
No protocolo longo, houve de 144 para 128. Nas mulheres, teve uma alteração de 143 para 128 e no protocolo longo de 152 para 129. Então, nós tivemos reduções de pressão arterial nos dois protocolos. A pressão de pulso, houve melhorias no transcorrer de 24 semanas. O VO2, houve melhorias no transcorrer das 24 semanas, não tendo diferença entre os grupos. E quando é separado, e aí eu vou trazer o gráfico para vocês, aqui tem uma tabela enorme aí que eu trouxe em forma descritiva que eu achei mais fácil. O VO2, então, teve incrementos positivos no transcorrer das semanas, sendo que, quando separado por protocolo, apenas o protocolo curto foi superior ao longo entre os homens, tá? Apesar, aqui o VO2 não houve diferença entre homens e mulheres, a única diferença foi aqui, e que a gente vai ver aqui nesse outro gráfico, onde o VO2 do curto aumentou em média 6 mililitros por quilo por minuto, e do longo ficou em 2, e mulheres não houve alteração entre esse protocolo. Então, houve um incremento aí, né, como eles estavam com VO2 de 25, 20, né, em torno de 8, 10% de melhoras do VO2, o que é um incremento pequeno, mas considerando a amostra que a gente tem, ela se explica. Vamos lá, o que mais se tem aqui? Deixa eu ver aqui. A pressão de pulso, como eu falei, ele é um marcador de mortalidade, né? Houve resultados semelhantes na sistólica, diastólica, na frequência cardíaca e na pressão de pulso. O VO2 aqui, ele fala novamente que houve um incremento com o exercício moderado, considerando que foi uma atividade de moderada intensidade, né? 50 a 70, não é muito. Da mesma forma, o VO2, né? Houve uma melhora no VO2 no transcorrer do exercício. E algumas limitações do exercício, né? Foi uma carga autoselecionável, a pessoa controlava, né? Não teve o grupo blindado, né? Que o pesquisador não teve acesso pelas dificuldades que eles encontraram. Não foi controlado o hábito de dieta, cafeína, né? E o status renal. E ainda os dados foram, né, considerados por coletas em momentos específicos, né? Além de uma coleta indireta de VO2. Então, concluindo, o estudo mostra que idosos, na verdade não eram idosos, mas adultos próximos ao idoso, homens e mulheres, com atividade moderada, com sessões de 10 ou menos minutos, 3 vezes ao dia, durante 24 semanas, consegue melhorar os parâmetros de pressão, frequência cardíaca e VO2. Certo? Bem, esse foi o estudo. Deixa eu voltar aqui para a minha tela com vocês. E é isso, né, gente? Então, onde a gente quer chegar com isso, né? Nós temos que procurar alternativas que contemplem a realização de atividade física. Quem sabe é uma opção, né? O treinamento parcelado. Eu estou procurando, vou dar mais uma procurada, quem sabe mais para frente a gente apresenta um artigo num contexto mais controlado, né, realizado dentro de uma academia. Ver até que ponto aquele nosso aeróbico lá intercalado com a musculação é efetivo ou não é, né? Treino combinado. Mas, enfim, né? É uma alternativa que nós temos, né? Uma alternativa que pode melhorar parâmetros, um estudo longo que mostrou que existe a possibilidade de melhorar parâmetros importantes, como VO2 e pressão arterial, na saúde cardiovascular. Certo, então? Agradeço quem está comigo aí, se inscreve se tiver afim, e estamos aí na reta final, né? Artigo 48, esse aqui, estamos fechando, faltam 4 artigos para fechar o primeiro ano, estou contente que você está me acompanhando, obrigado pela força quem vem sempre aí comigo. Certo, gente? Um abraço e até a próxima. Valeu!